Ei, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Milena. Essa daqui é a Nina, eu sou a tutora dela e eu sou a esposa do Leonardo. Como alguns de vocês já perceberam, na semana passada nós nos mudamos para o Canadá e em razão de todos os desafios, que nós tivemos na semana passada e que nós estamos tendo, e também como uma forma de ficarmos mais próximos das nossas famílias e dos nossos amigos, eu vou começar a fazer alguns vídeos e compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia aqui no Canadá. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho como foi trazer a Nina aqui para o Canadá. A primeira dica que eu dou para vocês é ficarem apenas com as partes boas dos vídeos. Por que eu falo isso? Ninguém vai ter a mesma experiência, cada um vai ter a sua experiência, cada um vai viver a sua história, e não adianta você ficar se preocupando antes, ficar sofrendo antes. Não é porque foi difícil para fulano que vai ser para você, não é porque foi fácil para outro que vai ser fácil para você. Para cada um vai ser de um jeito. Então fiquem com as dicas, tá? Bom, primeira coisa, o nosso voo então ia sair de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Vancouver. Nós não tínhamos a opção de voo direto, tá? Não sei se tem algum voo que seja direto, mas pelo menos na época que nós procuramos, que pesquisamos, não tínhamos essa opção. E também em razão de pandemia e outras coisas, nossas opções estavam bem escassas. Então, nós viemos pela Air Canada. Bom, para você que decide, se mudar de um país para o outro e levar o seu pet junto, eu vou deixar algumas dicas aqui. Então, a primeira dica é para você consultar um veterinário antes de você viajar, Consulte um veterinário, faça um check-up no seu animalzinho, veja se tá tudo ok. Peça para a veterinária, Peça pro veterinário passar alguns medicamentos que possam te ajudar como primeiros socorros. Então, aí vai muito também de você conhecer o seu bichinho, de saber se ele pode ter alguma coisa. A Nina, por exemplo, ela vira e mexe, ataca o intestino dela. Então, eu sabia que era importante eu trazer alguns medicamentos que pudessem me auxiliar num primeiro momento em relação a isso. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica: pesquise a melhor companhia, a melhor companhia aérea, a companhia que vai poder te atender melhor. Então, tem companhias aéreas que, em relação ao cachorro, é melhor, tem outras companhias que, é um pouco mais, as regras são mais rigorosas. Então, pesquisem qual é a companhia aérea que vai te atender melhor. Terceira coisa, a partir do momento que você escolher a companhia aérea, você vai ver que algumas regras são impostas para você levar o bichinho, E uma das regras, pelo menos da Air Canada, era que o animalzinho precisava, ficar em um kennel ou dentro de uma bolsa. Isso se o seu bichinho preencher, os requisitos para viajar na cabine. A Nina, no caso, ela preenchia esses requisitos, então a gente conseguiria levar ela na cabine. E aí tem os requisitos, as regras, de como você faz para levar o bichinho na cabine. Então você precisa seguir algumas regras para que você leve o seu bichinho. E uma das principais, é que você não pode tirá-lo nem da bolsa, nem do kennel durante toda a viagem. Então é extremamente necessário que você faça um trabalho com o seu bichinho antes da viagem. Então treina ele, não deixe para colocar o seu bichinho dentro da bolsa apenas quando você estiver indo viajar, tá? No nosso caso, o primeiro trecho era de 10 horas e o segundo de 5. Então era uma viagem muito longa. Era extremamente necessário que a Nina já tivesse costume, de ficar dentro da bolsa.
Então, nós fizemos um treinamento com ela de 1 mês e meio, mais ou menos, para que ela conseguisse ficar dentro da bolsa. A quarta dica, né, e na verdade é uma das regras para você viajar com pet, é que você procure uma empresa responsável, uma empresa que possa te atender, que possa tirar todas as suas dúvidas e que possa lhe informar acerca da documentação e também lhe auxiliar quanto ao documento do Ministério da Agricultura. Esses documentos é possível você fazer sozinho, tá? Mas no nosso caso nós encontramos uma empresa em São Paulo com um custo muito bom e que foi super ponta firme com a gente, ajudou muito e resolveu todos os nossos problemas. No caso da Nina, foi muito simples a parte da documentação, porque as vacinas dela já estavam todas em dia e também ela já tinha microchip. Tem países que exigem microchip, tem países que não, tá? No nosso caso foi questionado por essa empresa e também por uma outra veterinária que fazia o mesmo serviço, né? E, enfim, então não sei falar se no Canadá é exigido ou não, mas foi pedido e a Nina já tinha. Bom, outra coisa que nos auxiliou, e eu sei que é muito complicado, é um valor mais elevado, mas eu posso falar como eu fiquei com a Nina, né, o tempo todo, foi muito útil, foi a questão de termos pego classe executiva. Como eu falei, é uma viagem muito longa, era uma viagem de 10 horas, então um pouco de espaço a mais foi essencial. A Air Canada, embora seja a primeira aeronave, era bem grande, mesmo assim o espaço dela dentro, eu acho que ela é mais justinha do que outras companhias. Nós já tínhamos ouvido relatos nesse sentido, então, e foi até por isso que nós optamos pela classe executiva. Mas hoje, embora a gente ainda tem aquela coisa, nossa, mas classe executiva é muito caro. Hoje existem sites que você consegue comprar classe executiva por um preço muito menor. Então, nós compramos 2 passagens de classe executiva com o valor que a gente compraria uma econômica se fosse direto pela companhia. Então, assim, eu vou deixar o site aqui para vocês, mas basta você pesquisar. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas você pagou uma nota de classe executiva. Não, de 2 passagens nós pagamos o valor de uma econômica se fosse pela companhia aérea. Então, assim, valeu muito a pena o preço que nós encontramos e deu tudo certo, uma empresa super de confiança e também foram super atenciosos conosco. Bom, então nós saímos de Guarulhos, com destino a Montreal, e de Montreal faríamos uma conexão para Vancouver. Nós tínhamos 1h30 mais ou menos para o segundo voo da conexão. Eu fui um pouquinho contra as orientações da adestradora, porque eu acho que nesse momento você precisa seguir muito a sua intuição e muito o que o seu cachorro, o conhecimento que você tem do seu cachorro. No caso, a Nina, ela estava com medo, ela estava assustada e eu não quis piorar as coisas colocando ela dentro da bolsa. Então, a adestradora tinha me orientado a não colocá-la na bolsa apenas no momento do embarque, a tentar mantê-la dentro da bolsa antes, mas eu achei que a Nina não ia rolar naquele momento por ver o estado que ela estava, então eu evitei o máximo. Eu andei bastante com ela, caminhei bastante com ela. Antes do embarque ela fez as necessidades. Eu sentei um pouquinho afastada das pessoas para que ela ficasse mais à vontade. Deixei a bolsa aberta para que se ela quisesse entrar, ela entrasse. Então eu deixei a Nina muito confortável, tá? Dentro da bolsa transporte, você precisa colocar o tapetinho, tá? Higiênico,
mas eu sabia que com a Nina não ia adiantar muito, porque ela não ia fazer nada. Então, eu optei por caminhar bastante com ela. O nosso voo era no horário que ela já dorme, então era noturno e, né, no meu ver, ia ser tranquilo. Bom, até que foi. Ela ficou dentro da bolsa às 10 horas, mas foi um voo bem cansativo, tanto para mim quanto para ela. Você pode colocar a bolsa no seu colo, tá? Não tem nenhum impedimento quanto a isso. O que você não pode fazer? Abrir a bolsa para que ela fique com alguma parte do corpo para fora, e você não pode tirá-la da bolsa, tá? Então ela tem que ficar dentro da bolsa o tempo todo, mas você pode. Bolsa no seu colo, mão dentro da bolsa, isso você pode. Pelo menos para mim ninguém falou nada quanto a isso, tá? Foi bem tranquilo. Nós chegamos então em Montreal na terça-feira passada, cedinho. Chegamos no dia 11, né, no período da manhã, e aí, em decorrência de toda a burocracia que nós precisamos passar, nós perdemos a conexão. Então, era um tempo muito curto para tudo que a gente precisava fazer. Em Montreal, eu acredito que também aconteça isso em outros países. Nós precisamos, assim que nós chegamos, declarar que nós estávamos levando um animal e também que eu estava levando snacks, né, alimento, que eu estava levando alguns petisquinhos para ela e entra como alimento. Então, nós precisamos declarar, tá? Nós tivemos essa dica de um moço que estava trabalhando lá no aeroporto, e ele, né, no momento que nós estávamos preenchendo alguns documentos, né, para passar pela imigração, ele nos deu essa informação, né, essa dica, que a gente precisava declarar a Nina e que a gente estava trazendo alimentos. Isso fez com que nós não tivéssemos que pagar uma taxa, tá? E então fica essa observação também, essa dica. Se você estiver levando para algum país, veja se existe essa regra, se quando você chega no destino, né, ou no país de conexão, você precisa declarar que você está entrando com um animal, porque realmente isso pode trazer um problema lá na frente. Após fazer isso, nós tivemos que passar por um outro departamento que foi questionado, né, novamente acerca de toda a documentação do animal e também sobre os alimentos. E aí, qual é a regra, pelo menos daqui do Canadá? Nós não pudemos trazer, né, entrar no país portando alimentos derivados de carne. Eles só permitiram alimentos derivados de vegetais. Então, já começou por aí, né? Eles jogaram metade dos snacks da Nina fora e consultaram novamente toda a documentação da Nina, e inclusive o documento do Ministério da Agricultura. Então, e uma coisa que, assim, deu certo, mas a gente ficou meio receoso, é que ele começou a perguntar um pouco sobre a saúde da Nina, e o único documento que nós tínhamos, que era um laudo, ele estava em português. Então também fica essa dica, se você for para um outro país, tenta com o veterinário do seu cachorro, né, do seu gato, do seu pet, um laudo sobre a saúde dele, na língua do país que você está indo, ou em inglês, que né, basicamente todos os países aceitam. Então fica essa outra dica, que nesse momento nós ficamos meio apreensivos, embora, né, a gente já tinha todos os demais documentos. Bom, então nós saímos de Montreal e viemos para Vancouver, né? O nosso segundo voo, como nós perdemos o voo de conexão, nós pegamos um voo um pouquinho mais tarde, o que também é muito legal fazer, porque nós conseguimos ficar com a Nina fora da caixa um tempinho maior. Eu até no momento achei meio loucura, que a princípio, né, a gente fala, nossa, é até melhor porque a gente chega mais rápido, fazer uma conexão curta. Mas
Já é um voo muito cansativo, né? O primeiro voo já tinha sido muito cansativo, então foi bom ter um tempinho maior para a Nina ficar fora da caixa para o segundo voo. O segundo voo, então, nós saímos logo após o almoço. Foi um pouquinho mais estressante, porque a aeronave era menor, então o espaço era menor. Outra dica que eu deixo para vocês é voo, principalmente, tá? Voos nacionais, né? Que liga uma cidade da outra, é muito interessante você sempre viajar com um companheiro, com um amigo. Isso se você estiver viajando com um pet. E eu falo isso pelo tamanho mesmo do espaço. É muito legal você ter um apoio, você ter um auxílio ali do seu lado. No nosso caso, nós não tivemos muita opção, porque foi um encaixe em outro voo. Então, nós não pudemos escolher assento. E foi isso, nós chegamos então aqui em Vancouver na terça-feira no final da tarde. Como eu falei para vocês, a Nina, ela tem, né? Na verdade, todo cachorro, gente, ele vai... Todo não, né? Mas eu acho que a maioria ele vai demonstrar alguma reação em relação ao voo, em relação a toda essa mudança. Já é uma coisa previsível, né? Se a gente sofre, imagine eles. Então a Nina, ela mexeu um pouquinho com o intestino dela. Eu tinha, né, os medicamentos que eu já tinha trazido do Brasil, que ajudou muito. E depois de uns 2 dias já estava tudo normalizado. Agora ela tá começando a se adaptar, ela já tá bem melhor do que estava na semana passada. Já retomamos também treino. Agora nós vamos entrar com treinamento para ansiedade de separação. Aqui no Canadá, nós já percebemos que é muito difícil o acesso dos animais nos estabelecimentos. Eu achava muito difícil no Brasil, mas aqui eu percebi que é muito pior. A maioria dos estabelecimentos não aceitam, tá? Não são pet friendly. Então, foi um desafio pra gente nos primeiros dias. Eu vou contar um pouquinho mais detalhado isso num próximo vídeo. Então, foi um desafio, tá sendo um desafio. E por essa razão, né, nós vamos retomar o treinamento dela e agora focado em ansiedade de separação, para que ela consiga, para que ela aprenda a ficar sozinha. E é isso. Então esse foi nosso primeiro grande desafio, né, que foi entrar com um pet, foi trazer, né, a Nina do Brasil aqui para o Canadá. Como eu falei, não peguem a questão da experiência, porque cada um vai ter uma experiência. O Léo, ele fazia muito isso, de ficar procurando depoimentos, e nem sempre os depoimentos vai ser o que você precisa ouvir. Então, não se apegue a isso. Realmente foque nas dicas, no que você precisa realmente saber, de fato saber, e que, né, que isso possa ajudar, que isso possa, quem estiver pensando, quem tem dúvida de como faz. Eu não achei tanta burocracia para trazer, eu até achava que era muito pior, e foi bem simples a questão de documento, questão de vacina, mas assim, você também tem que se atentar que cada país tem um tipo de exigência. Tem países que exigem exames que demoram um tempo maior, então é importante você buscar essas informações, né, com um tempinho antes de você viajar, não deixar isso tão em cima, porque às vezes pode não dar tempo, tá? Então é isso, espero que vocês aproveitem, né, quem estiver precisando aí de algumas diquinhas nesse sentido, quem, né, estiver pensando em fazer uma viagem com pet. E a conclusão, né, o que foi pra gente foi mais tranquilo do que a gente imaginou. O Léo tinha muito medo de como ia ser, e eu acho que foi mais tranquilo do que a gente imaginava, foi mais fácil do que a gente imaginava em relação à Nina. Ela saiu muito bem, o treinamento dela foi essencial e ela deu um show.
Então, da nossa parte, o nosso relato é que foi mais tranquilo do que a gente imaginava e, e tudo isso que eu passei para vocês deixou a viagem mais fácil e mais tranquila. Então, termos ido no veterinário, a veterinária ter passado receitas dos medicamentos. Então, se alguma coisa, se alguém, né, pedisse, perguntasse alguma coisa, nós tínhamos em mãos documentos. Ter contratado uma empresa para fazer toda essa assessoria, o que nos ajudou, né? A gente não ficou com aquele receio de ter esquecido alguma coisa, de ter faltado alguma coisa. E assim, dúvidas, perguntem, né, para as pessoas, pros funcionários, para os funcionários do aeroporto, porque uma coisinha que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem ciência, pode causar uma multa lá na frente. Então perguntem, tentem pesquisar bastante sobre o assunto, pesquisem que empresa que pode te assessorar melhor, que companhia aérea vai poder te atender melhor, quais são os requisitos necessários, se o seu cachorro preenche, se o seu gato preenche, se ele pode ir com você na frente ou não, enfim, tá? Mas da nossa parte eu posso falar que foi muito mais fácil do que nós imaginamos e que agora é vida que segue. Nininha tá se adaptando ao novo país e nós também. Então, até o próximo.